irmãos e minhas irmãs, a paz seja Jesus. Peço que se inscrevam no canal, que curtam esse áudio e que também ativem o sininho das notificações. Em Salmos 73, no verso de número 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios e tu os lançastes em destruição, como caem na desolação. Quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Nesse segundo áudio acerca do deserto do cônjuge, eu gostaria de abordar aqui a questão financeira, a questão profissional e financeira no deserto do cônjuge. No primeiro áudio, nós falamos sobre a depressão, que é uma das coisas que vem sobre o cônjuge que está apartado, que se separou, que se afastou do casamento, da família. E uma outra área que também é afetada demais quando há separação é a vida profissional, a vida financeira do cônjuge. Mas é claro que quando nós olhamos, e é comum que venham as informações e nós observamos que às vezes parece que está tudo indo muito bem na vida do cônjuge, que ele é o momento que ele mais prospera, onde financeiramente ele está melhor, e compra um monte de coisa nova, adquire bens, viaja às vezes até com a outra pessoa que está com ele ou com ela, e isso tudo pode trazer às vezes uma certa frustração e tristeza, porque naturalmente nós, quando estamos passando pelo deserto, às vezes passamos pelo pior momento financeiro, momento de instabilidade profissional, financeiro, e contrapartida, o outro lado lá, que está tudo errado na vida dele, e às vezes as coisas parecem que estão mil maravilhas. O salmista Asaf, no Salmo 73, que é um salmo bem conhecido, ele questiona isso. Ele fala que quanto a ele, quase que ele tropeçou. Na verdade, ele quase que abandona o Senhor devido a isso, a essa situação de ele ver o que acontecia na vida dos ímpios e na vida dele não acontecia nada. Só que quando ele entra na casa de Deus, e aí é o texto que nós lemos, ele entra no santuário de Deus, no verso 17 do Salmo 73, ele entende o fim do ímpio. E esse é o grande ponto, essa é a grande questão, porque o início das coisas trazem um certo entendimento, uma certa percepção de que vai tudo bem. Mas o fim das coisas, quando tudo começa a realmente acontecer e o pecado do homem, ele traz as suas consequências. E o salmista, quando ele entra na casa de Deus, no santuário, ele entende o fim daquele que se distancia de Deus. E ele diz no verso 18, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, para os lançar em destruição, como caem em desolação. Rapidamente eles caem em desolação e ficam totalmente consumidos de terrores. Meus irmãos, é isso que acontece. A pessoa ela pode estar indo lá, prosperando. Aquilo é um castelo de areia, é um castelo de ilusões. A Bíblia também diz o seguinte em Oséias capítulo 4, no verso de número 10, comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. É isso, comerão, mas não se fartarão. A comida ela não tem sabor. As viagens, as fotos, aquilo tudo que aparentemente é lindo, mas aquilo não traz o contentamento da alma e a felicidade. E uma hora ou outra, o cônjuge ele começa a entrar em queda livre, financeiramente, profissionalmente, porque o próprio amor ao dinheiro, ele provoca isso. Uma lei no mundo espiritual. Paulo ele diz isso. Na primeira epístola de Paulo para Timóteo, no capítulo de número 6, no verso 10, diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Ou seja, se feriram, se desviando da fé, amando ao dinheiro, eles trouxeram para si várias dores. E é isso que acontece. Nós podemos observar que o cônjuge ele começa a entrar numa derrocada absurda, chega ao ponto de pedir dinheiro emprestado para os familiares, de pedir dinheiro para a agiota, se endividar totalmente no banco. Pessoas que tinham até uma certa organização, uma certa prudência no que se refere às economias, às finanças, perdem totalmente o senso e começa a entrar nesse processo de ruína profissional, de ruína financeira. Ao ponto de que mesmo com toda a questão do orgulho, o fato de ter saído de casa e ter terminado o relacionamento, o casamento, eles até às vezes procuram pedindo ajuda ao cônjuge que está buscando a restauração. Nessa hora a gente tem que ter muito cuidado para não financiar o pecado. Até mesmo porque também Deus ali ele está trabalhando nessa situação, ele está utilizando esse meio para poder tratar a vida daquela pessoa. Então é um tratamento de Deus, a gente não pode tirar a mão de Deus e colocar a nossa, senão a gente vai atrapalhar
o agir do Senhor. É uma coisa que acontece, é natural. Nabucodonosor, quando estava no seu palácio, a palavra fala que ele olhou o seu reino e ele ali se ensoberbeceu e disse: olha o que eu construí, a minha grandeza, tudo o que eu fiz, os meus feitos. Naquele momento, o Senhor ele transformou a mente, o entendimento de Nabucodonosor, para que ali ele fosse humilhado, e ele se tornou durante um período de 7 anos como se fosse um animal. Ele foi morar no campo, começou a comer coisas e a agir como um bicho, até que depois desse período de 7 anos ele foi restituído. Meus irmãos, Deus ele permite com que essas coisas venham a acontecer. O agir de Deus é diferente do agir do inimigo. Deus normalmente ele humilha o homem, coloca o homem lá embaixo para depois o exaltar com a sua mão de poder. O adversário ele faz o oposto. Ele exalta o homem, coloca o homem lá em cima e depois o derruba, o joga no chão e o destrói totalmente. Muitos cônjuges entram em situações financeiras que até desejam a morte, pensam na possibilidade do suicídio. Aí é importante a vida do irmão, da irmã que está buscando a restauração, de se pôr na brecha. É dessa forma, na oração, que nós vamos conseguir fazer com que o Senhor ele venha trabalhar. O próprio filho pródigo, quando ele sai da casa do seu pai, o que faz ele retornar foi a questão financeira, porque havia uma grande fome na terra onde ele estava. Ele já tinha perdido todos os seus recursos e ele foi comer das bolotas dos porcos. E aí ele se lembrou da casa do pai e ele falou: olha, até um trabalhador de uma só jornada, um jornaleiro, um trabalhador de um dia só, ele teria um tratamento melhor do que o que eu estou tendo aqui, teria uma vida melhor. Irei e voltar-me-ei para o meu pai. Então a questão financeira foi o que impactou ali a vida daquele jovem. Também a esposa de Oséias, Gomer, a Bíblia fala que o Senhor tirou dela os recursos, tirou dela o vinho, o mosto, a prata e o ouro, para que ela não mais tivesse meios para continuar com aquela vida de prostituição, de adultério que ela tinha. E aí ela vai e ela diz: então voltar-me-ei para o meu primeiro marido, porque melhor era aquele meu estado do que agora. Deus ele permite, Deus ele toca na vida financeira e na vida profissional do cônjuge, para poder fazer com que ele olhe para o caminho que ele abandonou, para a família, para o lar, para o caminho da salvação, para o Senhor. O cônjuge também vive o seu deserto. Talvez a depressão, como falamos no primeiro vídeo, talvez a questão da vida profissional, financeira, como nesse segundo vídeo. Em outros vídeos eu também pretendo abordar em outras áreas onde o cônjuge ele é afligido e nesse deserto dele ele passa ali a ter uma experiência com Deus e se voltar ao Senhor e se voltar à família, ao lar, ao casamento. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.